Grande parte do corpo humano é formado por água, e assim as células ficam diretamente imersas em suspensões de sódio e potássio, por exemplo. No seu interior, a célula guarda as organelas, órgãos celulares que também estão imersos em líquido. As células de nosso corpo possuem as envolvendo uma pele, ou chamada camada membrana plasmática. Essa membrana, cujas responsabilidades são, entre muitas, a proteção e criação da possibilidade de uma composição química dentro da célula, e outra no lado exterior, trazendo individualidade entre as células, como também grande agente essencial para diversas funções. Alemão puto, alemão gay, ele mesmo, Bareia. Então, a membrana celular ela é formada por duas camadas de lipídios, ou seja, elas não são solúveis em água. Todos esses lipídios eles podem ser chamados de lipídios próprios da membrana, como lipídios esteroides, que também agem como hormônios. A composição pode mudar dependendo do tipo da célula e também do organismo, como por exemplo a idade e a saúde do ser vivo. Em plantas e bactérias, a composição vai mudar a partir do ambiente, da luz e também da temperatura. Nas células vegetais, a membrana celular ela é diferente de parede celular. Já nos animais, as membranas se constituem de fosfolipídios, glicerofosfolipídios e também esfingomielinas. Todos os lipídios formadores da membrana vão se alinhar em fileiras que formam duas camadas, o que vai fazer com que as cadeias carbônicas formem fileiras uma na frente das outras. E no meio da camada lipídica ainda a gente também pode notar as outras proteínas que realizam tarefas como a manutenção do sódio e do potássio e também o transporte de água e de outros íons. A membrana é responsável pelo controle de entrada e saída de substâncias da célula. Por isso conta com uma permeabilidade seletiva, escolhendo o que pode entrar ou não. As proteínas presentes na membrana permitem a passagem de determinados elementos para a célula, dando fluidez à célula para se comunicar com o meio externo. Essas proteínas, denominadas permeases, possuem diferentes formatos para diferentes proteínas e funções. Há proteínas que atuam como um canal, permitindo a passagem de moléculas como íons, água, de até um determinado tamanho, para o interior da célula. Há outras proteínas que se juntam a moléculas do meio externo e do meio interno, que facilitam a entrada e saída das mesmas. Existem também proteínas que fazem o reconhecimento de estruturas de outras células, e que necessitam de um encaixe da célula com a proteína para que interajam umas com as outras. Em outros casos, há também proteínas receptoras, que, ao receberem determinadas moléculas, desencadeiam algumas funções dentro da célula. Sobre o transporte das substâncias entre a célula e o meio, pode se dar de duas maneiras: transporte ativo ou transporte passivo. Basicamente, a diferença entre os dois é que no passivo, para realizar a ação, não se utiliza energia, enquanto no ativo se utiliza. Os transportes ativos são divididos em três casos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Na difusão simples, os íons podem passar por entre os espaços da bicamada lipídica, o que necessita das moléculas serem pequenas o suficiente para poder passar, ou então por alguns canais de algumas proteínas. Na difusão facilitada, os íons passam para a célula por meio de proteínas carregadoras, ao invés de passar pelos espaços. Na osmose, ocorre que quando há uma diferença da concentração entre a água da célula e a água do meio, a água tem a tendência natural de passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Já no transporte ativo, são utilizados os íons encontrados no meio, como sódio, potássio, cálcio, ferro, hidrogênio e grande parte dos aminoácidos, que são utilizados como combustível para a transferência. O ciclo celular é o conjunto de processos que ocorrem com uma célula viva no período de reprodução, e o mesmo é seguido de 4 fases. O início do ciclo é a interfase, que é o período de maior ação metabólica, e é quando ocorre também a síntese e a duplicação do DNA e as outras substâncias da célula. Mas a interfase se divide em período G1, período de reprodução de enzimas, proteína e sistema de RNA. A célula aumenta de tamanho nesse momento. Período S, período de síntese e produção de DNA. Período G2, semelhante ao G1, sendo que a única diferença é que nesse DNA já está duplicado. Bom, com esse espaço tomado, ocorre então a divisão celular com a mitose. Neste momento, as estruturas estão duplicadas. A mitose acontece também por fases.
Profase. Aqui a cromatina começa a se condensar. Os centríolos vão afastando para os polos, criando fibras, e a membrana nuclear desaparece junto com os núcleos. Metafase. Ocorre a disposição dos cromossomos no centro da célula. Cromossomos condensam-se e se unem às fibras do fuso por meio dos centrômeros. E então se dá o estudo do cariótipo. Anáfase. Aqui ocorre a separação. Fibras se encurtam em direção aos polos, levando partes dos cromossomos que passam a construir um cromossomo independente cada. Neste momento ocorre a divisão em partes para originar os cromossomos. Telófase. Aqui os cromossomos já estão juntos aos centríolos. Ressurge a membrana nuclear e os núcleos. A divisão em si é chamada de citocinese. Depois desse processo, a interfase ocorre novamente.